dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ana Borges. Eu sou a Carla com K. E a gente está aqui no segundo dia de encontro nesse projeto Conto de Fadas versus Contos Reais, qual o seu conto, né? O trabalho de hoje vai ser baseado, como ontem, nos contos dos irmãos Grimm. A gente vai fazer uma outra leitura hoje. Só que antes de começar, a gente vai fazer uma outra dinâmica, uma dinâmica que é da vida presencial, real, e que a gente está trazendo para esse meio virtual interativo. É uma dinâmica que dá para fazer com seus amigos, com seus alunos, etc., né? É uma brincadeira bem bacana, assim, para começar uma atividade online. Aqui a gente vai fazer em 2, mas a gente já fez essa dinâmica com muito mais pessoas, com 10, 15, 20 pessoas, e fica bem divertido mesmo essa dinâmica, né? Como somos só nós duas, a gente vai fazer entre nós. Quando você tem mais pessoas, cada pessoa vai chamando um nome diferente, evitando repetir a pessoa que já foi chamada, tá? Vamos lá, Carla? Vamos. É o jogo. Quem começa? O objetivo do jogo é a gente jogar a bolinha um para o outro. E aí a gente fala o nome da pessoa e joga a bolinha, né? Como somos só nós duas agora nesse momento, pode parecer engraçado, assim, ou fora de lugar, a gente chamar o nome, já que somos só nós duas, né? Então a gente sabe que uma está jogando para outra. Mas se você imagina que somos 20 aqui, por exemplo, nessa tela, então é importante falar o nome, né? Para a pessoa que vai receber a bolinha saber que é para ela que a bolinha está indo. Vamos lá? Vamos lá. Vamos fazer. Carla! Peguei! Ana! Peguei! Carla! Ó! Vamos lá. Ó! Quase caiu aqui. Eu tô com a bolinha. Bom, gente, aqui a gente usou um limão para fazer a brincadeira, né? Cada uma com limão e tal. Mas você pode usar qualquer tipo de bolinha que você tiver à mão. Se tiver uma bolinha de ping-pong, se tiver uma bolinha de malabares, se você tiver uma bolinha de tênis, se você tiver um papel, você pode embrulhar também o papel, fazer uma bolinha de papel, né? O objetivo é muito mais essa dinâmica e essa interação do que propriamente o tipo de bolinha que você tem em mãos, né? Quer comentar alguma coisa, Carla? Não, é isso mesmo. Então, vamos lá. Então, gente, ontem a gente leu a Cinderela, né, que foi a nossa primeira leitura, e hoje a gente vai ler com vocês, como eu falei agora há pouquinho, um segundo conto do livro dos Irmãos Grimm, que é um livro de contos de fadas, a obra completa, que a gente está tirando desse livro da obra completa dele. E o conto, né, que a gente vai ler hoje se chama Bicho Peludo. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o texto para que vocês possam acompanhar também, né, fazendo a leitura. Eu e Carla, a gente vai dividir a leitura, cada uma vai fazer uma parte e tal, para a gente ter uma dinâmica gostosa de leitura, né? E nenhuma das duas cansar também. Ter tempo para beber uma água. Então, vamos lá. Ó. Bicho Peludo. Era uma vez um rei cuja esposa tinha os cabelos dourados e era tão bela que não se encontraria em toda a face da terra uma que se lhe comparasse. E aconteceu que ela ficou gravemente enferma e, sentindo que iria morrer, chamou o rei e disse: se quiseres casar depois da minha morte, escolha uma mulher que seja tão bela quanto sou e que tenha os cabelos dourados como eu tenho. Tens de prometer-me isso. E depois de ter o rei prometido, ela fechou os olhos e morreu.
O rei ficou inconsolável durante muito tempo e não pensou em se casar de novo. Afinal, seus conselheiros disseram: Isso não pode ser. O rei terá de se casar de novo para que tenhamos uma rainha. E foram então despachados mensageiros para todos os rincões em procura de uma noiva tão bela quanto a falecida rainha. Não era possível, porém, encontrar-se uma beleza igual. E ainda se por acaso se encontrasse, a bela mulher não teria os cabelos cor de ouro tão belos quanto o da defunta. E assim sendo, os mensageiros voltaram para casa de mãos vazias. Ora, o rei tinha uma filha, que era tão bela quanto fora sua mãe e que tinha os cabelos tão dourados quanto os dela. Quando ficou moça, o rei a olhou um dia e viu que ela era o retrato da mãe e se apaixonou violentamente por ela. E disse aos seus conselheiros: Vou casar-me com minha filha, que é o retrato vivo de minha falecida mulher. Do contrário, não posso casar-me, pois não encontrarei outra moça parecida com a defunta rainha. Os conselheiros ficaram estarrecidos ao ouvirem tal coisa. Deus não permite que um pai se case com a própria filha, disseram. Tal crime acarretaria muitos males e o reino acabaria arruinado. A filha ficou ainda mais horrorizada do que os ministros ao saber da intenção de seu pai e disse-lhe: Antes de te satisfazer o teu desejo, tenho de ganhar 3 vestidos: um dourado como o sol, outro prateado como a lua e um brilhante como as estrelas. Além disso, quero um manto feito de peles de 1000 animais diferentes, e cada espécie do teu reino tem de dar um pedaço de sua pele para tal fim. E pensava, será de todo impossível conseguir o que estou pedindo, e assim impedirei que meu pai leve a cabo a sua criminosa intenção. No entanto, o rei não desistiu de sua sinistra ideia, e as mais hábeis tecelãs e costureiras de seu reino foram encarregadas de fazer os 3 vestidos: um dourado como o sol, outro prateado como a lua e o último brilhante como as estrelas. E os seus caçadores tiveram ordem de apanhar todas as espécies de animais do país e tirarem um pedaço de sua pele para fazer um manto com 1000 espécies diferentes de peles. Afinal, quando o manto ficou pronto, ele o estendeu diante da filha e anunciou: O casamento vai ser amanhã. Vendo que não havia mais esperança de fazer seu pai mudar de ideia, a princesa resolveu fugir. E de noite, quando todo mundo já estava dormindo, ela levantou-se e escolheu 3 coisas de seus valiosos bens: um anel de ouro, uma roca de ouro e um carretel de ouro. Meteu os 3 vestidos do sol, da lua e das estrelas em uma casca de coco, vestiu o manto com peles de todas as espécies de animais e pintou de preto o rosto e as mãos com foligem. Depois, encomendou-se a Deus e saiu, caminhando durante toda a noite até chegar a uma floresta. Estava tão cansada que entrou no oco de uma árvore e adormeceu. Mesmo depois do amanhecer, continuou dormindo, e dormindo continuou, quando o sol já estava bem alto no céu. E aconteceu que um rei estava caçando naquela floresta que fazia parte dos seus domínios. Ao chegarem perto da tal árvore, os cães correram para trás latindo. Vede que espécie de animal os cães farejaram ali, ordenou o rei aos seus caçadores. Os caçadores obedeceram e voltaram anunciando: Um animal esquisitíssimo está deitado no oco da árvore. Nunca vimos antes um animal semelhante. Seu pelo tem 1000 espécies diferentes e ele está dormindo. Tratai de apanhá-lo vivo, mandou o rei. Depois o prendam na carruagem e o levaremos conosco. Quando os caçadores prenderam a donzela, ela acordou apavorada e se pôs a gritar: Sou uma pobre coitada, abandonada pelos pais. Tende piedade de mim e levai-me convosco. E eles replicaram: Bicho peludo, serás útil na cozinha. Vem conosco e poderás limpar as cinzas. E a puseram na carruagem e a levaram para o palácio real. Ali lhe mostraram um quartinho escuro debaixo da escada e lhe disseram: Bicho peludo, podes ficar e dormir aqui.
Depois levaram-na para a cozinha, onde ela carregava lenha e água, depenava aves, descascava e picava as verduras, limpava o chão e fazia todos os trabalhos mais pesados e sujos. Bicho Peludo ficou muito tempo vivendo daquele modo lamentável. Pobre princesinha tão linda, a que ficaste reduzida? Mas aconteceu que certo dia realizou-se uma festa no palácio e ela disse ao cozinheiro: Não posso ir um pouquinho lá em cima para ver a festa? Está bem, podes ir, mas volte dentro de meia hora para limpar o fogão, respondeu o cozinheiro. A princesa pegou então a lamparina, foi para o cubículo onde dormia, tirou o casaco de pele, lavou o rosto e as mãos, limpando a fuligem, abriu a casca de coco e tirou o vestido dourado como o sol. Vestiu e foi para a festa. Ao entrar, todos os presentes se afastaram, deslumbrados, para deixá-la passar, convencidos de que uma mulher tão linda e tão elegante só poderia ser filha de um rei. O rei foi ao seu encontro, deu-lhe a mão e dançou com ela, pensando: Meus olhos jamais viram uma mulher tão bela. Terminada a dança, todos a rodearam e, quando o rei a procurou, ela havia desaparecido. Os guardas postados nas entradas do palácio foram chamados e interrogados, mas nenhum deles vira a misteriosa desconhecida. A princesa correu para o seu cubículo, tirou rapidamente o vestido, tornou a pintar o rosto e as mãos, cobriu-se com a sua capa e virou de novo o bicho peludo. Voltou à cozinha e ia reiniciar o seu trabalho quando o cozinheiro lhe disse: Deixa para fazer isso amanhã e prepara a sopa do rei para mim. Eu também vou lá em cima um pouquinho para olhar a festa. Tem cuidado, porém, de não deixar cair algum fio de cabelo na sopa, senão ficará assim comigo. O cozinheiro retirou-se e a jovem preparou a sopa para o rei, assim como pão da melhor qualidade para acompanhar a sopa. Depois correu ao seu cubículo, trouxe o anel de ouro que levara consigo quando fugiu de casa e colocou-o dentro da sopeira. Terminado o baile, o rei mandou servir a sopa. Comeu-a e achou muito saborosa, mais saborosa do que qualquer outra sopa que provara antes. No fundo da sopeira, porém, encontrou o anel de ouro e não podia imaginar como ele fora parar ali. Ordenou então que o cozinheiro comparecesse diante dele. Está sem som. Ao receber tal ordem, o cozinheiro ficou horrorizado e disse a Bicho Peludo: Certamente deixaste cair um fio de cabelo na sopa. E, se não aconteceu o mesmo, terás de ser castigada severamente. Quando ele se apresentou ao rei, este perguntou-lhe quem fizera a sopa. Fui eu mesmo, majestade, respondeu o cozinheiro. Não é verdade, retrucou o rei. A sopa estava muito mais gostosa e feita de uma maneira diferente. Confesso que não fui eu que fiz, admitiu o cozinheiro constrangido. Foi o bicho peludo. Pode retirar-se e mande que ele venha aqui, disse o monarca. Bicho Peludo se apresentou logo e o rei perguntou-lhe: Quem és tu, afinal de contas? Sou uma pobre moça que já não tem pai nem mãe, respondeu a princesa. O que fazes no meu palácio? Insistiu o rei. Os serviços mais pesados, disse a jovem. Onde foi que encontraste o anel que estava na sopa? Não sei a respeito desse anel, afirmou o bicho peludo. Assim, o rei nada ficou sabendo e teve de deixar a jovem voltar para a cozinha. Algum tempo depois, realizou-se outra festa no palácio. E como na vez anterior, o bicho peludo pediu ao cozinheiro para que a deixasse vê-la. Está bem, autorizou o cozinheiro, mas trata de voltar dentro de meia hora para fazer a sopa do rei. E como antes, a mocinha correu ao seu cubículo, lavou o rosto e as mãos, vestiu dessa vez o vestido prateado como a lua e foi para a festa. E quando apareceu, mais linda e mais ricamente vestida do que todas as outras, o rei correu ao seu encontro, satisfeitíssimo de tornar a vê-la. E como o baile estava apenas começando, os dois dançaram juntos por algum tempo. Como da primeira vez, porém, ela desapareceu sem que ninguém percebesse. Correu ao seu cubículo, transformou-se de novo no bicho peludo e foi para a cozinha preparar a sopa do rei.
Quando o cozinheiro saiu para também ver a festa, ela pegou a pequena roca de ouro e jogou-a na sopeira. O rei tomou a sopa e a achou deliciosa. Mais uma vez mandou chamar o cozinheiro, que mais uma vez teve que confessar que não fora ele que fizera a sopa. O bicho peludo tornou a receber ordem de se apresentar ao rei e tornou a afirmar que nada sabia a respeito da pequena roca de ouro encontrada na sopeira. E quando pela terceira vez realizou-se uma festa, tudo aconteceu como acontecera das duas vezes anteriores. És uma feiticeira, bicho peludo, disse o cozinheiro. Sempre pões na sopa algo que faz com que o rei a ache mais saborosa do que a sopa que eu faço. A jovem, porém, tanto rogou que o cozinheiro deixou-a sair, desde que regressasse sem falta em meia hora. Dessa vez ela foi com um vestido que brilhava como as estrelas, e o rei correu ao seu encontro, enquanto que ela estava ainda mais bela do que antes. E enquanto estavam dançando, ele, sem que ela percebesse, enfiou-lhe no dedo um anel de ouro e determinou que a dança durasse mais que de costume. Quando a dança acabou, o rei quis impedir que a jovem partisse, segurando-a pela mão, mas ela se desvencilhou e fugiu. Como já estava atrasada, não pôde tirar o vestido, limitando-se a cobri-lo com a capa de peles. E ao se pintar com a fuligem, deixou de pintar um dedo, devido à pressa excessiva. Chegando à cozinha, teve de preparar a sopa e o pão como de costume. Quando o rei encontrou o carretel de ouro na sopeira, mandou que Bicho Peludo fosse levado à sua presença e notou então que no dedo que escapara da fuligem se encontrava o anel que, na véspera, enfiara no dedo da desconhecida durante o baile. O rei então segurou a jovem pelo braço e ela tentou desvencilhar-se e fugir, mas com o movimento brusco que fez, a capa de peles entreabriu, deixando ver o vestido brilhante como as estrelas. O rei arrancou-lhe a capa, os cabelos cor de ouro se mostraram, então, com todo o seu esplendor, e a princesa já não pôde mais se esconder. E quando limpou o rosto e as mãos da fuligem, ficou mais bela que qualquer outra mulher da face da terra. És minha noiva, muito querida, e jamais havemos de nos separar, exclamou o rei. Dias depois, realizou-se o casamento e os dois viveram felizes por muitos anos. Encerrei, né, o compartilhamento? Encerrei. Oi? Encerrei, Sim, né? voltamos. Voltamos, muito bom. Então, esse é o nosso texto de hoje. Tem algumas similaridades, né? Se a gente for olhar com o texto da Cinderela, e algumas Sim. diferenças também, né, Carla? É. Então, essa seria a hora, né, Ana, da gente falar. Então, o que vocês acharam, né? O que vocês perceberam, o que vocês têm para, né, trocar com a gente? Essa era a hora De que a escutar gente... vocês, de ter uma troca bem rica. É, Mas a gente vai mas, ter essa troca rica de uma outra forma. então, pensar, né, refletir sobre esse texto. Ele é bem semelhante, como a Ana falou, né, com a Cinderela, mas as diferenças de uma e de outra, né, o que acontece com uma e o que acontece com outra, a gente pode observar aqui, né? A Cinderela espera uma ajuda externa, né, que venha uma fada madrinha, enfim. E essa mulher não, ela não espera nada, ela age, né? Ela vai à luta, ela resolve sair daquele lugar, né? Então, isso é uma diferença bem grande entre as duas, né? Que a gente pode ver, apesar de ser muito parecida a coisa da festa, de dançar, de ser diferente, né? De todo mundo abrir para ela estar, para o príncipe, né? O rei, no caso, vê-la, né? Apesar de ser bem diferente, eu ainda fico questionando aqui, né? Porque todas elas sempre é o príncipe, né? Que que fica, né, com a menina. Nessa história é o rei. Será que esse homem é mais velho? Eu fico pensando, é uma coisa para a gente pensar, né, sobre isso, porque não é o príncipe, não é o filho dele, né, é o rei. Então fiquei pensando, será que esse homem é um homem mais velho, né, o rei desse castelo? Enfim, ela é muito jovem. Será que esse homem fica com ela, né, um homem mais velho com uma mulher mais jovem? Não tem nenhum problema em relação a isso, mas mais um dado para a gente trazer.
né, como reflexão, porque sempre assim, né, sempre o príncipe, né, nunca é o rei. E nesse coisa específica, a gente está falando do rei, né, não é um príncipe. É ela que vai dar esse príncipe, né? A gente fica É. imaginando que é ela que vai ser mãe desse príncipe com esse rei. Enfim, quer falar alguma coisa, Ana? É bom também a gente falar, né, sobre o início do texto, né? Quando É. começa. Eu acho que ele tem uma característica, né, bem próxima aí da questão da Cinderela, é a questão do papel do pai, né? Como que esse pai, ambos os pais, aparecem, na verdade, como incapazes de proteger suas filhas, né? E no caso desse, a gente tem até uma relação incestuosa dentro desse processo, né? Dentro da construção dessa narrativa. Então, eu acho que essa é uma questão assim, bem interessante, bem forte, né, de ser analisada, que é a questão do abandono paterno naquilo que é mais esperado dele, que é a função da proteção. Né? Eu acho que não é nem tanto assim, além do prover, né, de garantir as questões mínimas para a sobrevivência e etc., a questão da proteção em si, né? Que aqui acaba que o próprio pai, com o tempo, ele é absolutamente negligente e ausente, como a gente viu ontem, ou ele é a ameaça em si para a felicidade, para a integridade daquela filha, né, Carla? E como é ruim, né, assim, numa dramaturgia, colocar o homem nesse lugar, né? O homem nesse lugar, num pai assim, né? Eu acho que é uma coisa para a gente refletir também. Por que esses homens são colocados como pai agressores, ou como pais violentos, ou como pais ausentes, né? No momento que a gente precisa tanto de pais, né? Assim, que os homens também estão caminhando para esse lugar da paternidade presente, né? Então, assim, são textos que a gente pode ver que são textos que não condizem, a gente não quer mais isso, né, nas relações de pai e mãe, né? Os homens hoje em dia estão muito atuantes na vida dos seus filhos, né? Então esse texto coloca o pai também nesse lugar, né, de agressor, de negligente, mas é para a gente pensar também sobre esse olhar da figura do homem na sociedade, né, como pai, que ele é tão importante quanto uma mãe também dentro das suas funções dele, né, como pai. E a maioria dessas histórias são pais negligentes, né? Se for a Branca de Neve, ela repete isso também, porque o pai casa com uma madrasta, né, que faz um mal a ela. A gente tem a Cinderela, agora tem esse bicho peludo, né? E outros, né, pais também que são tão negligentes, né, dentro da história dos contos de fada. A gente começar também a pensar sobre isso, por que se coloca o homem nessa condição, né, que é tão desfavorável. E outra coisa interessante também da gente ver, logo no início, né, do texto, que ela já descreve a mulher, né, como ela é linda, ela é bela, ela é a mais bela de todas, né? Então, a mulher A pele é cobiçada perfeita, o dela. cabelo é perfeito, né? Loira. Minha gente, uma mulher que, nossa senhora, cadê essa mulher, né? É. Cadê essa mulher? Né? Que mulher é essa? Perfeita, ela é linda, né? E ela é cobiçada, né? Enfim, e aí vem quem só pode ser igual a ela é quem? A filha dela, né? Então, assim, essa família, né? A beleza está nas mulheres dessa família, porque ele casa com uma mulher assim, provavelmente, né? Ele escolheu essa mulher bela para casar, né? Para ter uma filha bela, né? E ele não consegue ver outra mulher, né, Ana? Assim, isso é que a gente reflete muito sobre esse texto, né? Ele não consegue ver outra mulher, a não ser a filha dele, para estar nesse lugar da mãe, né? Como isso também é gritante, assim, como também por mais que no texto fale, ainda bem que fala, né? Eles botam, mas também botam uma forma da religião como pecado, né? Que também eu acho que não seria tão interessante colocar como pecado, como uma coisa da religiosidade, né? Deus não pode, não é que Deus, né? Enfim, por que está linkando isso à religiosidade? É uma questão moral, né? Não é uma questão de religiosa,
é moral, né? É imoral seu pai ter uma relação com você, né? Querer casar com você. Não ultrapassa essa questão religiosa. É. Então, que a gente também pode, né, Ana? É. E aí a gente tem um outro fator também, Carla, ligado a essa questão da estética, que é a padronização, né, de um tipo de beleza, e o reforço até de uma opressão nesse sentido da estética, né? É tão impositivo isso. Você vê, ela é loura, tudo bem, a gente tem que ter como referência que os contos foram escritos num contexto europeu, né? A gente está falando de contos europeus aqui, onde tem uma predominância de um fenotipo loiro, mas também é uma predominância, não é uma exclusividade. Você tem muitas europeias que têm cabelo escuro, você tem muitas alemãs que têm cabelo escuro, e etc. Então, a gente vê aí uma construção muito forte, né, desse padrão de estética desejável, né? E a partir disso, o que a gente vai ter? A gente vai ter mulheres, assim, muitas mulheres como eu, querendo ter cabelos lindos e loiros, não é o meu caso, né? Mas a gente acaba vendo uma constância disso, né? E aí a gente vê que isso também alimenta, muitas vezes, uma indústria de beleza, porque as pessoas querem tingir o cabelo de louro para atingir aquele padrão de beleza que foi estipulado. Se não for loura, não é bonita, né? É quase isso que fica subtendido nas linhas desse texto, né? Então, como que essas construções, como que essa valorização de determinados fenotipos, de determinadas formas, né, de ser mais alto, mais baixo, de ser louro, de ser moreno, de ter o cabelo assim, o cabelo assado, acaba fazendo com que a sociedade como um todo se sinta na imposição de responder a isso, né? O que é, tipo... Sim. Outra coisa também interessante da gente reparar nesse texto, né? Que esse homem, ele quer essa mulher. Ele quer. É quase como se fosse um bibelô, quase como se fosse um objeto. Ela está ali para satisfazer, né, uma necessidade, um desejo dele. E ele não vai medir esforços para isso. Então ela pede coisas que a princípio seriam coisas impossíveis, mas ele vai atrás. Ele mata todos os bichos, arranca a pele de todos os bichos para satisfazer a ele, não a ela. Porque ele dá isso para ela porque ela bota como condição. Então, também é uma outra coisa para a gente refletir sobre isso, né? Sobre até que ponto você está fazendo alguma coisa para uma pessoa, você está fazendo alguma coisa para você mesmo, né? Em relação aos homens, em relação ao relacionamento, né? A gente pode falar até um pouco de relacionamento abusivo aqui, né? Enfim, até que ponto esse desejo é um desejo que você está fazendo para aquela pessoa ou você está fazendo um desejo para você, né? Porque é muito interessante, ela coloca realmente coisas muito difíceis, né, para ele fazer, e ele faz, porque ele quer aquela mulher para ele. Né? Então, o texto também fala muito sobre isso, né? Fiquei muito impressionada quando eu li. E ela, quando ela recebe tudo, ela fala, ferrou, né? Porque ele conseguiu. Eu não queria, eu não queria. E aí também uma outra reflexão para a gente ter, né? O não é ouvido, né? Ela fala não, ela não quer. Então ela precisa de ela precisa inventar algum problema que é para ela ser ouvida. E assim mesmo ela não é ouvida, porque ele consegue fazer tudo que ela aparentemente seria impossível de fazer. Então, assim, ela é completamente não ouvida aí, né? Ele passa por cima dela até que, ainda bem, né, nesse texto, eu achei interessante ela ter atitude, né? essa atitude de realmente ouvir a intuição dela. E sair, ir embora. Porque ela ouviu a intuição dela. Como é importante, né? Eu acho que isso foi um fator positivo que eu vejo assim nesse texto. É claro que logo depois é complicado de novo, porque ela cai num algoz ali novamente, enfim, ela sai de um algoz, vai para outro,
mas ela ter tomado esse impulso, né, de sair, ter tomado esse impulso de não ficar naquela situação violenta, né, na qual ela estava se encontrando, eu achei um fato, assim, um fator positivo no texto, né, de ouvir a intuição, né, a gente precisa ouvir nossa intuição, tanto os homens quanto mulheres, né, porque dizem que muita gente, a mulher tem intuição, mulher, o homem também tem, gente. Isso não é uma coisa só nossa. É porque a gente está sempre muito mais ligada, a gente está sempre muito mais essa coisa mais maternal, né, que a gente tem, que a gente se olha mais, se escuta mais, mas os homens também têm intuição. Eles pararem também para se ouvir, eles vão ver que a intuição deles existe tanto quanto a nossa, né? É. Então, enfim, eu acho uma coisa legal quando ela vai, né? Quando ela sai exausta, né, coitada. Imagina, e aí, que violência, né? Porque imagina você perde a sua mãe, e aí você tá, né, querendo o seu pai ali de Está aconchego. suscetível, né? Vulnerável, fragilizado em todos os aspectos. E de onde você mais espera acolhimento e proteção, você acaba descobrindo um risco, né? Sim. E aí é muito interessante quando ela sai, né, dali e vai, enfim, vai tomar o rumo dela, né? Eu acho interessante também essa coisa dela é, não ter esse medo, né, de será que vai dar certo? Ela não tem ela não faz essa pergunta, né? Será que vai dar certo? E aí com medo ela ficou. Não, ela vai. Pode até poderia até não dar dado certo, né? Mas ela vai, né? Isso eu acho muito positivo nesse texto. E aí, Ana, quer falar mais alguma coisa nessa parte a encontrada, enfim? Ai, Muitas, Carla, tem muita muitas coisa coisas aí, interessante aí, né? Tem muitas muita coisas, coisa interessante, né? Eu acho que a gente vê nesse aspecto uma outra similaridade muito grande com a Cinderela, né? Porque ela vai para o mesmo lugar, ela vai para uma cozinha, ela vai trabalhar com a fuligem, então assim toda a beleza, toda a integridade dela, né? Todo o eu dela precisa ficar escondido, precisa ficar ocultado, ela tem que ficar feia, ela tem que ficar uma outra borralheira, né? Um outro tipo, é uma abordagem aí também da borralheira, que vai trabalhar na cozinha, que vai fazer todo o trabalho pesado, etc., para sobreviver, né? E eu acho que tem uma questão também muito interessante que está similar a esses dois, como que o trabalho doméstico ele acaba sendo colocado como uma punição para essas mulheres, né? Ele deixa de ser uma coisa cotidiana, que a gente vai ali, lava um prato, a gente cozinha, uma coisa de todos nós, e passa a ser uma coisa menor, né? É desqualificada, é menosprezada enquanto tarefa nesses dois contextos, né? Porque assim, as princesas fazerem e se dedicarem a essas tarefas é uma punição. É uma punição em todos os sentidos, né? Eu acho que isso é uma questão muito forte também da gente conversar, né? e é muito interessante, né? Porque assim, as princesas são como punição, mas as domésticas, né? Se for as criadas, não. É, As criadas estão no lugar das criadas, está tudo bem. Mas as princesas irem para o lugar das criadas, elas são punidas. As criadas fazem o mesmo trabalho das princesas. O mesmo trabalho, mas a criada foi criada para aquilo ali. A princesa não foi criada para aquilo ali. Então, ela está sendo punida. Outra coisa para a gente também pensar sobre isso, né? Esse jogo de classes aí que a gente vê nesses contos, né? Que vem falando, né, das mulheres. E outra coisa também que é interessante a gente ver também é sobre esse lugar da mulher bonita, que a mulher bonita também sofre muito dentro dessa sociedade. Né? A mulher bonita, assim, eu tenho amigas que são muito bonitas, amigas que querem até trabalhar com humor, né? Mas não conseguem trabalho com humor, porque são muito bonitas, e aí ouvem muito, conseguem porque são persistentes, mas ouvem muito, mas você é muito bonita, você não tem que trabalhar com humor, você deveria ser modelo.
Então, esse lugar também da mulher bonita de ter que se sujar, de ter que estar. Aí você vê muitas mulheres, muitas vezes, cobrindo seus corpos, se enfeiando, para poder conquistar trabalhos que, com esse rosto bonito, já é uma estampa. Né? Você olha esse rosto bonito, você já imagina ela em algum lugar, e muitas vezes aquela mulher não quer ir para aquele lugar, aquela mulher quer ir para outro lugar. Ela não quer trabalhar com aquilo que a sociedade imagina que uma mulher bonita tem que fazer. Então, essa questão também eu acho muito interessante colocar essas mulheres bonitas sujas, eles falam muito da texto, fazendo os trabalhos mais sujos, mais pesados. Né? Esconder essas mulheres na política, ela tem que se enfeiar, ela não pode, né, parecer bonita. Então, isso também, né, nós mulheres, assim, muitas vezes encontramos isso muito na profissão, né? Muitas mulheres falam sobre isso, né? De vão fazer qualquer tipo de profissão e já encontram uma cantada, ou já tem um assédio, ou já tem, nossa, né? Como você é bonita, né? Não é levada a sério. Então, para a gente refletir também sobre esse aspecto, né? Dentro desse contexto aí que a gente leu, né? Do texto. E que mais? Que mais? Temos tantas coisas, né, gente? Vocês estão pensando, como eu queria ouvir essa troca, né? Tão rica. Vocês devem estar pensando também, né? Igual a gente aqui falando, e tenho certeza que vocês devem estar vendo outras coisas, né, Ana, que a gente nem viu e que seria lindo falar agora, assim, vocês, enfim, ia ser tão bacana. Mas tem outras coisas também, né? Quando ela chega nessa casa, né? Que ela fica lá nesse lugar, eu acho que esse homem também é muito violento, todas as vezes, né, que a gente vê ele falando como ele age em relação a ela, me lembra quase que o pai dela também, né? Quando eu falo que ela sai de um algoz e vai para outro, que é claro que ali no finalzinho do texto eles viveram felizes para sempre, mas que felizes, né, para sempre. Né? O que a gente chama, né, Ana, de felizes para sempre? Ele também tudo assim, e aí arrancou-lhe a roupa e pegou-lhe pelo braço, e ela quis sair, ele não deixou sair, e ela, tem uma hora que ele fala muito, enfiou um anel no seu dedo. Né? O texto vem muito desse lugar do enfiou o anel, né? Não pediu licença para colocar o anel no dedo, não há nenhuma palavra nesse texto, né, Ana, fala delicadamente com essa mulher. Dele considerar o pensamento dela, né? Dele ter o interesse pela conquista, né? Você vai com um padrão de comportamento muito autoritário e muito impositivo, né? Todas as vezes, né, que ele vai falar alguma coisa ali, porque fica parecendo muito o pai dela também, né? Porque o pai dela fez aquilo tudo para ter ela, e esse homem também é a mesma coisa. Ele fica querendo, né, saber, e aí começa a fazer as coisas também de uma maneira muito selvagem, né? Muito, digamos assim, né? Sem cuidados em relação àquela pessoa, né? Que está ali, enfim, não importando quem seja, né? Então, outra coisa também para a gente pensar sobre isso né, no texto. E esse final, né? Esse final que ele descobre finalmente essa mulher linda que está por trás dessa mulher suja, ou desse bicho sujo, ou dessa coisa esquisita, né? Tem essa mulher linda, ó, que surpresa, né? Aí a gente vem novamente com essa coisa da beleza, né? Essa beleza nesse lugar, frisam muito isso, né? Quando ele vê essa mulher e ele vê essa mulher e não tem uma pergunta, né? Você quer casar comigo? Você quer? Você gostaria? Não existe Como que isso. você vê essa relação? Temos afinidade, não temos afinidade? Né? Você gosta de MPB, você gosta de funk, você gosta de rap, sabe? Qual é a sua preferência musical? Não existe isso. Ele não existe tira isso. aquela mulher, tira a capa daquela mulher, ele olha aquilo, se enfeitiça novamente, né? Provavelmente como o pai fez com a mãe dela e depois com ela, e já vai casar comigo, já é minha esposa que eu estava esperando, enfim, né? Fala, oi,
Então, assim, não tem muita saída, né? É, E não tem muita saída para ela. Ela consegue, claro, né? A gente fica imaginando aqui que ela vai viver uma vida muito melhor do que casar com o pai, né? Sem a menor dúvida. Isso a gente, né? Enfim, ela consegue sair daquela violência e foi para uma vida melhor. Até onde a gente sabe no texto, né? Porque acabam vivendo felizes para sempre. Então a gente acredita que realmente ela vai viver feliz para sempre, né? Estamos acreditando nisso. Mas, enfim, o destino é muito esse, né? Não tem muita saída, né? Não saiu da casa do pai e conseguiu, né, viver uma vida, ter uma profissão, estudar, ou ser a rainha do seu próprio castelo, né? Ter um castelo dela, conquistar um castelo, né? Enfim, não vai para esse lugar a história, né? A história continua na predominância de um homem ali, né? Continua um homem sendo tendo que ser um dono daquilo ali, né? Tendo que é, estar ao lado, enfim. Outra coisa também para a gente pensar sobre isso, né? Refletir sobre isso, né? Dentro desse patriarcado, né? Dessa dramaturgia, quando coloca essa mulher nesse lugar, né? De ser feliz para sempre. Ela só vai poder ser feliz para sempre se ela realmente, né, encontrar esse homem aí que até onde a gente sabe vai fazê-la feliz, né? Mas será que é. era isso mesmo que ela queria? Né? A gente fica perguntando, será que era isso mesmo, né? Será que ou não? Será que era isso mesmo de outra maneira? Ou será que ela está super feliz de ter feito isso? Né? São coisas que a gente pergunta, né? É. Acho que aí tem um simbolismo também, né? Dos objetos que ela deixa na sopa, né, Carla? Como que também, de alguma maneira, ela não tenta chamar atenção sobre si, né, por meio desses objetos, né? Claro, claro. Mas isso não fica no texto, né? Parece que não dá muita bola. Não dá, É tudo assim, meio jogado, assim, né? é porque a comida fica gostosa para ele, né? Enfim, é tudo esse desejo, tudo parte, né? A comida está muito gostosa, a sopa está muito gostosa. Ele quer saber o que que é, né? O que foi que essa sopa ficou tão gostosa assim, né? Enfim, tudo fica meio girando em torno dos desejos, né, dele, da vontade dele, né? Enfim, né, gente? É para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente analisar, para a gente começar a olhar a dramaturgia, né, Ana? Começar a olhar com outros olhos, né? Quando a gente assiste um filme, quando a gente lê um livro, quando a gente vê uma história, quando a gente vê um programa de humor, quando a gente vê uma novela, né? Enfim, começar a ter esse olhar, né, dentro da sociedade, como essas dramaturgias são construídas, né? Quais são o que acontece? A gente pode ver, por exemplo, os filmes de terror, né? Geralmente os filmes de terror colocam o quê? Coloca sempre as mulheres, né, no perigo. Não sei se vocês já repararam isso, os filmes de terror tem sempre aquilo ali, né? Sempre as cenas finais, tá uma casa, vai morrendo todo mundo. A mulher sempre é que fica aquela correria toda, a mulher fica, né, vai ser a próxima morta, assim, o terror fica muito em cima, né, geralmente da mulher. Então também pensar sobre isso, começar a analisar esses filmes de terror também, como eles acontecem. Enfim, é um novo pensamento, né, Ana, que a gente está propondo aqui, né? Começar a analisar essas dramaturgias, pensar em outras possibilidades, né? Quando estiver vendo um filme, como é que você faria? Você faria dessa maneira? Não faria dessa maneira? Se você fosse uma roteirista, você ia fazer um roteiro dessa maneira? Você pensaria numa outra possibilidade para aquela mulher? Né? Começar a refletir, a pensar sobre isso, né? Porque aqui a gente está lendo esses dois contos, né? Amanhã e depois a gente vai ler, ou nos próximos dois vídeos, né? A gente fala amanhã e depois, mas na verdade nos próximos dois vídeos a gente vai ver textos de humor. Só que essas questões que a gente discute aqui, que a gente traz, né, como reflexão e etc., elas podem ser levadas
podem ser estímulos, né, para refletir em cima de uma infinidade de outros textos aí, né, de vários outros textos, assim, de textos de novela, de roteiros, de música também que a gente escuta, né, porque tem muita música também que acaba reproduzindo esse tipo de imposição estética, de imposição de relacionamento, essa questão da dependência, né, do homem, da mulher em relação ao homem. A gente vê muita música também com esse teor, né, com esse conteúdo que a gente está falando aqui. Né? E aí a gente acaba cantando assim, sem pensar muito, e no que a gente canta sem pensar muito, essas questões vão ficando naturais para a gente, quando, na verdade, tem muita música que fala de violência doméstica, tem muita música que fala de relacionamento abusivo, né, que fala de uma série de coisas que não são tão reais assim na vida da gente, ou que a gente gostaria que fossem completamente diferentes, né, porque são inacessíveis, né, como essa questão da beleza padrão aí, né, que tentam vender para a gente, e que difícil chegar lá, né, gente, na vida real. E aí, qual é? A gente está falando de contos reais, contos de fadas e contos reais, né? Qual é o seu conto? E aí, de novo, seria um momento para a gente escutar vocês e tal, e a gente convida a quem quiser escrever um conto, né, Carla? Uma história, um texto baseado, assim, inspirado, né, por essas leituras que a gente fez aqui ontem e hoje. É um exercício bem bacana de se fazer, né, Carla? E pensar também na sua dramaturgia pessoal, né? Quando que a sua vida foi interrompida, se foi interrompida por um questionamento, ou tipo, mas você não pode fazer isso, mas isso é coisa de mulher, né? Não, mas não é mulher que faz isso, não, mas você tem que fazer outra coisa, né? Você está indo por um caminho, e você ouve isso, mas mulher não faz isso, aí você já muda o seu caminho. Aí você vai para não, mas você tem que fazer. Quer dizer, quando, né, numa dramaturgia da sua vida, quando isso aconteceu? Né? Porque isso também é dramaturgia, tudo é dramaturgia, as coisas que a gente ouve, né? É a dramaturgia da nossa vida. Então, pensar nesse momento é muito importante, né? E tentar cada vez mais não desistir, porque isso vai atrasando muitas vezes o nosso caminho, né? Tem gente que não, tem gente que segue ali, vai, não ouve, mas muita gente ouve também, né? E você vai acabando, você vai atrasando o seu caminhar. Então, ficar pensando nisso também, né? Quando que eu ouvi uma coisa que me bloqueou, que me parou, que me fez regredir, né? Na vida, assim. E escrever é maravilhoso. Assim. Escrever é muito bom. Abre, né? Vai para um outro lugar também. Pensamento, né? É isso, né? Falamos juntos, né, Carla? Né? É isso, né? Ai, gente, então, para fechar hoje, né, esse encontro aqui, a gente vai fazer de novo um exercício da yoga do riso, Carla. Pode A gente ser. pode fazer uns 30 segundos, né? Assim, só para vocês lembrarem do exercício que a gente fez ontem e começarem a colocar na rotina de vocês esse exercício que mantém, né, o estado da gente assim animado nesse momento que a gente está. É importante a gente trabalhar também, né? Colocar esse esforço aí de estar bem, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 30 segundos. 30 segundos. O que aqui? Para a gente... Aqui tem minutos, espera aí. E no primeiro vídeo que a gente faz, a gente explica um pouquinho sobre isso, sobre a yoga do riso, a gente explica um pouquinho sobre o que é essa proposta, né, de rir, os benefícios que traz, né, o cérebro e o riso. Então, se você quiser saber, vai lá no primeiro aula vídeo. 1. A gente dá uma explicaçãozinha sobre... Isso aí. Então, vamos lá? 30 segundos, hein? Começando agora. Gente, rir espontaneamente. Vai rir. Rir com
som, melhor ainda. Se puder rir uma gargalhada, melhor ainda. Se também, se não conseguir rir assim, também não tem problema. Faça o seu riso, tá bom? Então Então vamos vamos lá. lá. Até mais. 1, 2 e já. Valendo! Até me engasguei. Dá vontade de continuar rindo sem parar. Acabaram os 30 segundos, a vontade de continuar rindo, rindo, rindo. Então, gente, Muito bom. muito bom. É isso. É, Nossa, acho que abriu tudo, limpou tudo aqui. é. Dá um. Nossa, foi bom. Foi muito bom isso. É. Tchau, gente. Então, essa foi a nosso segundo encontro. A gente termina aqui, a gente se vê na terceira aula, no terceiro vídeo, tá bom? Beijo. Até mais, gente. Até.